2025 chegou e com ele mais uma oportunidade de você ler a Bíblia ao longo de todo o seu ano. E como eu sempre falo desse assunto por aqui, muitas pessoas, tanto quem é crente como também é só curioso, às vezes me manda mensagem sabendo: Ana, por onde que eu começo? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Como é que funciona? Como é que faz para eu interpretar? E aí eu decidi fazer um vídeo definitivo para você que tá querendo saber como começar, quais os primeiros passos. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, fique comigo aí, arrasta pra cima. Eu vou tentar falar bem rapidinho para esse vídeo não ficar muito longo. Então, se ficar alguma coisa incompleta, se você tiver alguma dúvida, você já pode ir mandando enquanto eu tô fazendo esses stories. E aí eu vou acrescentando aqui no finalzinho, mas o conteúdo principal vai ser: por que ler a Bíblia, cronograma de leitura bíblica anual, como eu devo ler a Bíblia, por onde começar, o passo a passo na prática mesmo e uma conclusão ali com os pontos principais. Então, já fique sabendo que vai ser mais ou menos assim o nosso vídeo. Então, primeiro de tudo, por qual motivo eu devo ler a Bíblia? Em 2 Timóteo 3,16, a gente lê que toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em Hebreus 4,12, a gente também lê que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, pronta para discernir as disposições e pensamentos do coração. Então aqui a gente vê que a Bíblia ela é como uma espada, ela é como um instrumento, uma ferramenta para nos transformar, principalmente porque ela é a palavra de Deus. Então, nós cristãos não cremos que a Bíblia ela é um folheto, ela é um livreto, ela não é só um livro histórico. Não, ela é a mensagem de Deus. É tudo que Deus queria que a gente tivesse certeza. Ele colocou na Bíblia, permitiu que estivesse na Bíblia para que a gente pudesse conhecê-lo mais ao longo da nossa vida. Beleza, Ana, mas eu não sou crente, não quero ser crente, eu só quero ler a Bíblia no sentido de conhecer mesmo o que ela fala, tarará. Ok. Nesse sentido, eu aconselho você ler ela, principalmente por ser um dos livros mais influentes da história, que influenciou a biologia, a nossa legislação, a nossa conduta moral, e também porque ela é um registro histórico que cita povos de origens diferentes, locais diferentes, idiomas diferentes, além de ser um livro muito antigo que resistiu ao longo do tempo, que é um dos motivos pela qual a nossa parte racional acredita que a Bíblia é de fato a revelação divina. E uma prova legal, que eu falo isso num vídeo do meu canal, chamado A Veracidade da Bíblia, sobre o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, onde fala sobre a quantidade de manuscritos que nós temos sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro o livro histórico antigo, né, com a maior quantidade de manuscritos da história da humanidade. Nesse vídeo que eu citei, eu falo que a Bíblia ela é o livro histórico, o livro antigo que nós temos, com maior quantidade de manuscritos. E esses manuscritos, essas cópias, elas corroboram de que essa história ela não foi inventada. Ela foi uma história que realmente foi feita através de cartas, de papiros, conforme a Bíblia, a gente vai falar mais aqui, conforme ela foi escrita. Para você ter uma noção bem rapidinho, eu falo disso melhor nesse outro vídeo, uma comparação. O Novo Testamento, nós temos uma quantidade de 5.686 manuscritos. O próximo nessa linha que nós temos, que é a história de Homero, que é a Ilíada, a Odisseia, tem 643 manuscritos. Uma introdução que eu acho importante e que eu esqueci de colocar é que o que a Bíblia é? A Bíblia, essa palavra, você vê também em biblioteca, porque a Bíblia ela é um conjunto de vários livros. Esses livros são 66 livros e eles, se você pegar o sumário aí de qualquer Bíblia, estão divididos em Antigo e Novo Testamento. Esse Antigo e Novo Testamento, entre eles, tem um período de 400 anos. As histórias de Jesus e da igreja acontecem aqui, e aqui é mais tradição judaica e o princípio das histórias. Cada um desses textinhos que estão aqui são livros. Então, Gênesis é um livro, Êxodo é outro livro. Quando você vê aqueles textos tipo Gênesis 1:1, o Gênesis é o livro, o primeiro 1 é o capítulo e o segundo número é o versículo. Então, por exemplo, aqui nós temos 37 é o capítulo, e aí aqui nós temos versículo 1, versículo 2, versículo 3, só para facilitar para quem nunca viu isso na vida. Beleza, agora que nós entendemos 2 motivos principais de por que ler a Bíblia, né? Um é para conhecer a Deus, ou então porque é um livro muito relevante para a nossa sociedade, chega a questão de como é que eu vou ler um livro tão grande, gigantesco como esse, eu nunca li nada, se eu não tenho a prática da leitura, etc e tal. E aí eu te apresento o cronograma de leitura bíblica anual, que é o quê? Nós, cristãos, que geralmente temos essa prática de ler a Bíblia
o ano todo, ou então de querer ler a Bíblia ao longo do ano, nós seguimos um cronograma de leitura que é anual. Então a gente pega todos esses livros e nós dividimos ele de pouquinho em pouquinho por dia para você ler uma quantidade da Bíblia. E aí você começa em janeiro, termina em dezembro, você termina tudo. Quanto da Bíblia eu preciso ler? Eu preciso ler 3 capítulos por dia e 4 capítulos nos finais de semana. E você tem um monte de planilha na internet sobre isso. Pesquisa lá, cronograma de leitura bíblica anual, e aparece lá para você ir fazendo e dar o seu checkzinho. É a forma mais fácil, na minha opinião. Aqui eu tenho um exemplo de como ele se parece para você ver, o de 2024. Então, você tem aqui, ó, janeiro, aí tem todos os dias de janeiro e cada dia ele fala. Dia 1º, você vai ler Gênesis do 1 ao 3, pipipi. Ou então, que é o que eu recomendo e sempre faço aqui, convido as pessoas para fazer junto comigo, é você entrar no aplicativo da Bíblia, que é o mais baixado lá, que é o YouVersion, e ele tem planos de leitura. Aí lá tem o plano de leitura anual e aparece lá todo dia pra você. Plim, tá na hora de você ler a Bíblia. Aí você vai lá, tem os textinhos lá, você consegue ouvir em áudio, consegue colocar traduções diferentes se você precisar. O tamanho da leitura também, tem gente que não consegue enxergar muito bem. Você consegue ler por qualquer celular, então tem gente que não tem a Bíblia, facilita esse acesso. E aí você vai dando lá o seu checkzinho. Então eu gosto de acompanhar pelo papel e pelo aplicativo também. Eu gosto de fazer os dois. Beleza, agora então já tenho tudo, já posso começar? Calma, aí chegamos no ponto como devo ler a Bíblia, né? Eu coloquei aqui 3 pontinhos principais de como que você vai ler a Bíblia. O primeiro, lembrar que é um livro espiritual. Então, toda vez que você for começar a sua leitura, lembra que, por natureza, mesmo que você não seja crente, lembre-se que, por natureza, a Bíblia é a mensagem de Deus para você. Ela é um livro muito grande, ela é um livro muito absurdamente complexo, que resistiu ao longo de milhares de anos até chegar na sua frente. Então, quando você for ler, tenha um certo temor, mesmo que você não creia em Deus, de entender que você está diante de um registro histórico muito complexo, muito mais complexo do que a minha idade de 25 anos, a minha mentalidade de mundo. Então, quando você for ler, leia e dê o benefício da dúvida para a Bíblia. Fale assim, o que Deus quis dizer com isso? Por que Deus relatou essa guerra, sei lá, nesse texto? Outra coisa importante também é se lembrar dos contextos. Você está lendo um livro que uma parte dele foi escrita há mais de 3.000 anos, mais ou menos. Entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento tem um período de 400 anos. A história de Cristo, estamos em 2025, então 2025 anos atrás. Então ele é antigo pra caramba. Ele é de outro local, ele foi escrito em grego, aramaico e hebraico, é de outra língua. Então as palavras que você está lendo, que foram traduzidas para o português, elas podem não ter o mesmo significado. Ai, Ana, aí você tá viajando que não sei o quê. Não, gente, é isso. Toda vez que você lê algo, sei lá, francês, russo, as coisas têm significados diferentes e, na minha opinião, esse mistério é o que deixa a Bíblia mais legal. Então, quando você for ler, não saia pensando assim, a Bíblia falou aqui que, sei lá, que é pecado comer bacon, então eu não posso comer bacon. Lembra dos contextos, tem o contexto... Eu vou falar dos contextos agora. Isso dos contextos é meio que um canhotozinho que eu fiz na minha Bíblia para eu sempre estudar ela. E aí eu criei que tem o contexto geral, o contexto específico e o contexto espiritual. Então, o que é isso? Contexto geral. Onde o povo está nesse momento da história? O que está acontecendo? Em que época da história eles estão? Porque, por exemplo, se você pega o povo andando pelo deserto, tem um contexto ali do que está acontecendo. Não quer dizer que a gente hoje tem que viver como se estivesse no deserto. O que é o contexto específico? Quem está falando para quem? O que está acontecendo entre essas duas pessoas? Então, tipo, se você tira o contexto específico, você pega, sei lá, Jesus virando mesa, aí você ignora tudo o resto do que Jesus fez e fala, eu vou sair virando mesa por aí. Não, calma lá, né? Também não é assim. E o contexto espiritual? Qual é o propósito de Deus em essa história estar na Bíblia? Que é o contexto de, isso que eu falei, lembrar que essa Bíblia chegou até você. Então, por que Deus colocou essa história aqui e como que ela se conecta comigo? 3 contextos. Pensando aqui agora que eu acabei de falar que Jesus virou mesas, né? Nossa, Ana, mas em qual contexto que ele fez isso? Lê a Bíblia, né? Pra você descobrir, pra você saber por que Jesus virou mesas. Ok, então vamos ao passo a passo na prática de como ler a Bíblia. E aí eu coloquei 4 pontinhos, que são ore, leia, anote dúvidas e converse com alguém. Esses passos, eles podem ser um pouco estranhos para quem caiu de paraquedas e está pensando assim, não, eu só queria ler por curiosidade, eu não quero começar a orar, não. Mas o princípio por trás disso é que, como a gente crê que a Bíblia é um livro espiritual, divinamente inspirado,
a interpretação dele também é inspirada pelo Espírito Santo. Então, se você ora antes de começar, isso facilita a sua compreensão. Se você quiser, pode tentar sem, mas depois experimenta orar que você vai ver que vai te ajudar bastante. Como é que é essa oração, Ana? Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, o Senhor sabe, Pai, que eu não estou entendendo nada, que eu não tenho vontade, que esse livro é muito grande, mas, por favor, me ajude a entender o que eu vou ler e me traga a tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Simples assim. Ou uma oração simples toda vez que você vai ler a Bíblia, pedindo para Deus te ajudar. Depois, ler a Bíblia e anotar dúvidas. Esse aqui é sensacional. Minha Bíblia mesmo, vocês podem ver que ela tem esses espacinhos do lado de anotação. Antes eu tinha aquela prática de ter um caderninho, mas essa aqui funcionou melhor. Por quê? Você vai ler a Bíblia e, como eu falei, ela tem um contexto, tem uma época, tem uma coisa. E é extremamente comum você ler e falar, ah, não, eu não concordo com isso aqui. Ou então você não entendeu uma coisa que você leu. Então, por exemplo, ó, teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O que é filisteu? O que é incircunciso? Entendeu? Então, no processo de você estar lendo, não vai lendo assim, não, tenha a humildade de ler e falar assim, cara, eu não sei o que é filisteu, vou dar um Google. Eu não sei o que é incircunciso, qual que é o contexto disso daqui? Tipo isso. Então, ir lendo com calma e anotando ajuda muito você a estudar e entender. E por último, mas não menos importante, converse com alguém. Porque você sempre vai ter alguma dúvida, sempre vai acontecer alguma coisa na Bíblia que você não entendeu, por que Deus colocou aquilo ali, pipipi. Então, tenha um amigo, tenha uma pessoa, um conhecido, alguém com quem você pode conversar. Se você é cristão, cara, tem a EBD, tem os professores, tem os mestres, tem seu pastor, tem seu líder, tem seu amigo. Eu tenho certeza que se você é crente, você com certeza já tem essa pessoa. Se você tá lendo por curiosidade, você não tem essa pessoa, o que eu recomendo? Você pode ver um canal no YouTube, entendeu? Pesquisa canais que são relevantes. Eu posso recomendar aqui o Reverendo Augusto Nicodemos e o pastor Iago Martins, que fazem muito conteúdo sobre isso. Então, veja esse tipo de conteúdo para você tentar entender aquilo que você não compreendeu. Ou então, procure um amigo crente que você sabe que lê Bíblia para pelo menos conversar com ele. Isso vai ser muito bom. Se você não tiver, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem. Tem um ponto que eu esqueci, que é por onde começar a ler a Bíblia. E aí, o que acontece? Geralmente, quando você faz esses cronogramas de leitura, que são para quem quer ler todos os anos, ler de novo, ele vai na ordem que está na Bíblia. Ele vai na ordem Gênesis, Êxodo, Números, na ordem que você encontra quando você tem uma Bíblia na ordem certinha. Porém, se você está lendo a primeira vez, eu tenho uma recomendação para fazer, que não é obrigatória, é só uma recomendação, não tem nada a ver. Que é o quê? Comece a leitura pelos evangelhos, depois para Atos, depois as cartas, depois Hebreus, e depois você volta lá no Antigo Testamento e lê tudo na ordem, e aí só no final você lê Apocalipse. Por que eu recomendo fazer isso? Calma, não vai ser loucura. O que acontece? Eu percebi que na maioria dos livros que eu leio, de distopia, de fantasia, então se você vê Star Wars, Harry Potter, Jogos Vorazes, Game of Thrones, todas essas literaturas, absolutamente todas, têm uma história, que é uma história principal, e tem a história dos jovenzinhos que estão vivendo depois dessa história. E ao invés do autor ir lá e começar a história do início, ele põe a aventura principal e depois ele retorna. Até Senhor dos Anéis acontece isso. Então, o que eu percebi? Isso torna mais fácil de entender. A pessoa que você conhece da Bíblia é Jesus. A história de Jesus não está em Gênesis. Tipo, Jesus multiplicando peixes, essa história. Ela tá nos evangelhos. Então, o que eu recomendo? Comece pelos evangelhos. Depois que você vê o que acontece, aí Jesus, a igreja continuando, aí você volta para os episódios anteriores, que é o antigo. E como eu falei, isso não é uma regra, nem nada assim. É só uma forma que eu vi que às vezes vai funcionar melhor, porque, por exemplo, a maioria das pessoas já assistiu aqueles desenhos de Jesus, histórias bíblicas que passavam na Record, no SBT, quando era criança e tal. Então, você já tem uma compreensão de algumas histórias. Você, às vezes, não tem certeza quem foi Jefté, quem foi Gideão. Lembra mais ou menos da história de Sansão e Dalila. Mas você lembra da parábola do semeador. Você lembra
da multiplicação dos pães, você lembra da historinha que sempre aparece na igreja do Natal. Então é mais fácil você começar do básico, do que você já conhece, que é a história de Jesus, e depois ir pro background, até porque vai ajudar você a entender aquelas tradições ali e tal. Mesmo porque eu já vi que muitas pessoas que começam por Gênesis gostam de Gênesis. Quando chega em Êxodo, quando chega em Levítico, já desistiu. Então comece pelos evangelhos, que é mais tranquilo, que eu acho que funciona. E depois de falar isso tudo, eu acho que é muito importante acrescentar também que o mais importante não é você entrar numa doideira de eu tenho que ler o ano todo ou alguma coisa assim, mas é você entender o que significa ler a Bíblia. Que o objetivo da gente ler a Bíblia é ter intimidade com Deus, é conhecer mais dele. E que o importante mesmo é todos os dias você ter um tempo de intimidade. Não é exatamente um checklist, não é isso. Mas é você buscar ter um relacionamento, ter uma amizade com Deus, porque Ele te ama e porque você ama Ele também. Então, não se cobre, não coloque metas irrealistas. O objetivo não é chegar no final do ano e falar eu li a Bíblia e eu sou chique por isso. Não, misericórdia. O objetivo é você conversar com Deus todos os dias e conhecer a verdadeira revelação dele através da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Deus não quer performance, Ele quer ter intimidade com a gente. Isso eu vou editar esse vídeo depois para colocar lá no meu canal, para você poder acessar depois, ver essas coisinhas que estão anotadas. Eu espero que você tenha gostado e que esses vídeos todos te ajudem a começar a ler a Bíblia e principalmente a conhecer mais de Deus. Para qualquer coisa eu tô à disposição para você mandar mensagem, tirar dúvidas. E é isso. Paz do Senhor. Tchau, tchau.